Se liga só nesse vídeo do Gustavo Tubarão, ele que é um influenciador, um humorista aqui nas redes sociais. Presta atenção nesse testemunho dele. Eu não acredito em Deus. Eu nasci e fui criado dentro da igreja. Já até toquei no louvor da igreja. Só parei de tocar porque eu fui expulso do louvor, né? Eu passei por experiências horríveis dentro da igreja. Por sempre pensar que Deus era um homem mau, sádico, vingativo. E eu afastei. Não quero, tá errado. Também não gosto de crente. Raça chata, né? E quando eu tava com depressão, eu falava: cadê Deus? Deus não é o bonitão da balachita? Cadê Deus? Por que isso tá acontecendo? Mas dentro de mim, bem lá no fundo, tinha uma fezinha do tamanho de um cisco. E eu falava: se você existe, você vai me dar força pra sair disso. E se eu sair, eu vou falar pra todo mundo que você é real e que você existe. E eu tô aqui hoje, curado da depressão, e eu aprendi que não é sobre acreditar em Deus. É sobre confiar em Deus. Essa semana me chamaram pra uma montanha falando que Deus ia mudar minha vida e blá blá blá. Esses trem de crente mesmo, sabe? E eu tava muito cansado mentalmente. Eu falei: eu vou nesse trem bom que eu desconecto da internet, vou lá pra esfriar minha cabeça, mas Deus não vai mudar minha vida não, até porque já mudou. Minha vida tá boa de mandar conta, eu conquistei tudo que eu queria. Aí eu fui. Foi 3 dias, 72 horas, subindo uma montanha. E eu posso afirmar pra vocês que foi os piores 3 dias, assim, da minha vida, disparado. Se eu não tiver 7 horas de sono, eu passo mal. E se eu tive 3 horas de sono nessas 72 horas, foi lucro, foi muito. Cansado, com fome, vomitando, carregando peso, ansiedade generalizada arrebentando na minha mente. E eu ia desistir. Nessa montanha foi mais de 1000 pessoas. E eram divididos em grupos e famílias. Eu ia desistir, mas a minha família não deixou eu desistir. Eu tenho 4 hérnias de disco. Meu corpo inteiro doía, da ponta do meu dedão até o topo da minha cabeça aqui, ó. O único lugar que não doeu foi a minha hérnia. Não sei como. Tava com uma mochila de quase 20 quilos nas costas, subindo uma montanha. E tinha uma pessoa lá no meio da montanha que falou assim, ó: se Deus existe, vai cair chuva agora, porque eu tô achando isso uma palhaçada. Gente, a região aqui de BH faz mais de 150 dias que não cai uma gota de chuva. Na hora que ele falou isso, formou a nuvem em cima de nós e começou a chover. Pesquise aí, o único lugar que choveu em Minas Gerais ontem foi na região de Brumadinho. Em cima, a gente tava lá embaixo, a chuva caiu em cima de nós. Começou a chover muito forte. Ô, gente, família nenhuma nesse mundo é perfeita. Eu até andei afastando da minha família por achar ela imperfeita demais. Mas eu pude entender lá que família não larga família. Independente de erro, de culpa, de julgamento, não importa quem tá certo, quem tá errado. Eu tive um pai ausente que sempre fez tudo por mim, mas era ausente. E eu automaticamente comecei a ser ausente com as pessoas também. Mas eu não culpo meu pai por ele ser ausente, porque o pai dele também era ausente. E nós estar aqui nesse mundo é justamente para isso, é para quebrar o ciclo. Eu tenho certeza que o meu filho não vai ter um pai ausente. Eu tava bem sem fé. A quantidade de milagre, coisa sobrenatural, coisa que não é desse mundo, acontecia lá. Se eu falar todos os milagres que eu vi com meus próprios olhos aqui, esse vídeo também ia ter mais de 3 dias. A religiosidade, como é que fala mesmo, gente? A religiosidade, pra mim, foi um câncer. Mas o homem lá em cima, Jesus, foi a cura. E eu pude entender a diferença de religião com Deus. Tudo que eu pego pra fazer na minha vida, eu desisto no meio do caminho. Eu arrumo desculpa pra alguma coisa. Eu penso que eu não vou ter mais força. Eu perco a vontade, medo de morrer, medo de passar mal, medo do povo julgar. E eu entendi que a força, ela não vem de você. Ela vem lá de riba. Você é mais forte do que você imagina. Você não tem noção do quanto você é forte. É isso. Deus abençoe. Eu lamento que ele tenha passado por experiências ruins, experiências que o marcaram negativamente. Eu lamento também que diversas pessoas que eu conheço tenham passado por experiências que também as marcaram, experiências que foram ruins. No entanto, gente, nós não podemos descartar a ideia de igreja. Esse conceito, a ideia de igreja, foi estabelecido pelo próprio Deus. A ideia de comunidade, essa ideia de uma comunhão do povo. Afinal, o que é a Trindade se não uma comunhão perfeita, em harmonia, que existe desde sempre?
Então, o próprio Deus foi quem pensou na ideia da reunião do seu povo ser a igreja. No Antigo Testamento, a reunião do povo de Deus era uma nação, era Israel. No Novo Testamento, é a igreja. Porém, nós vivemos aqui agora e nesta realidade nós ainda sofremos com os efeitos da queda, do pecado no meio do povo. E isso faz com que homens tenham projetos de poder. Homens criem e queiram para si instituições que os elevem, que façam seus nomes famosos e conhecidos. Homens que querem oprimir, que querem dominar pessoas. E usam o contexto de igreja para esse exercício satânico, opressor, doentio, que nada tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. O ofício pastoral, essa vocação que a palavra de Deus nos mostra, ela serve para que irmãos mais maduros, mais experientes na fé, que conhecem, que manuseiam a palavra de Deus, possam apontar o caminho de Jesus Cristo para levarem as pessoas a viverem nesse caminho, equipando esses irmãos, essa igreja, a serem fiéis a Jesus Cristo no mundo, aonde eles estiverem, vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Não é essa ideia de que você deve pedir a bênção do seu pastor para tudo, que você deve pedir permissão do seu pastor para qual faculdade você deve fazer, se você deve ou não mudar de trabalho, se deve ou não casar com aquela pessoa. Você pode sim conversar com o seu pastor a respeito disso, mas a orientação dele é ele bater a mão no seu ombro, colocar a mão no seu ombro e falar: vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz com relação a isso. É sempre apontar o caminho de Jesus Cristo em tudo e não o que ele acha que é certo. Então, assim, eu lamento que o Gustavo e tantas pessoas tenham passado por experiências ruins. Mas eu quero incentivar você aqui e encorajar você a olhar para a igreja de Jesus Cristo. Saber que Jesus Cristo ele é o dono da sua igreja e que ele é o bom pastor. Como ele mesmo fala, o bom pastor dá a vida pela sua igreja. É claro que nesse contexto ele estava evocando a sua obra salvífica, a obra de redenção na cruz, que traria justificação, purificação, santificação, salvação. Mas os pastores que vivem o ministério pastoral fiel a Jesus Cristo aqui, eles também fazem dessa forma. Eles dão a vida pelas suas ovelhas, que na verdade não são suas, mas são de Jesus Cristo. E por eles terem essa consciência de que aquele rebanho é do próprio Cristo, é que eles dedicam a sua vida para ver Cristo gerado naquelas pessoas. A responsabilidade deles é de exporem a palavra de Deus, de pregarem a palavra de Deus com fidelidade, para que esses irmãos olhem para o Cristo da palavra, cresçam, sejam maduros na fé e tenham condições de serem fiéis a Deus nesse mundo, por onde eles forem. Essa é a responsabilidade do pastor. É por isso que nós vivemos em comunidade, porque lá nós nos pastoreamos mutuamente, nós cuidamos uns dos outros, nós servimos uns aos outros e juntos nós servimos a Cristo. E não servimos ao pastor, mas servimos ao bom pastor que é Jesus Cristo. Na igreja de Jesus não existe um melhor do que o outro. Todos carecem dele. Todos estão na mesma condição de pessoas que foram salvas, alcançadas pela graça e que estão ali debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus. Ninguém é superior aos outros na igreja de Jesus. Eu incentivo você que está aí procurando uma comunidade, tente achar uma igreja que pregue o evangelho, uma igreja onde o pastor não quer que você se submeta a ele, mas uma igreja onde o pastor ele vai pôr para você, vai expor para você
a palavra de Deus e vai orientar você a viver em conformidade com essa palavra. Ele vai orientar você a viver no caminho de Jesus Cristo, a você ser fiel a Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus, ele se faz visível aqui no mundo agora por meio do seu evangelho e por meio da sua igreja que vive em conformidade com esse evangelho. Então, não existe vida cristã desassociada de uma vida de igreja. Porém, não é qualquer igreja. É uma igreja que tem a Cristo como firme fundamento. Um último ponto aqui, e que é fundamental. A igreja de Jesus também não é um restaurante, aonde você entra, é servido, levanta e vai embora. Não, a igreja de Jesus é para você fazer parte, ser participante, ou seja, você também vai servir aos irmãos que estão lá. Então, todo membro ativo de uma comunidade local, ele deve ser um servo de Cristo naquela igreja, servindo os seus irmãos, para a glória de Deus, servindo a comunidade, servindo o mundo, servindo aqueles que precisam de Jesus Cristo, tá certo? Que Deus te abençoe.